A paz do Senhor, amados e amadas do meu coração, do coração do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe muito neste dia, te fortaleça e que você continue cada dia mais firme na presença do Senhor. Hoje eu quero falar com você que está firme, com você que está forte, com você que está corajoso, corajosa. Você está vivendo dias de intimidade com o Senhor, sabia? Você está sendo imerso profundamente na presença dele. No entanto, a gente sabe que nós temos provas, batalhas, obstáculos e que eles estão sendo vencidos dia após dia com a presença do Senhor, porque o Senhor tem alimentado e fortalecido o nosso espírito na força do poder do Espírito dele, que o Espírito dele está morando em nós. Por isso que nós estamos conseguindo. E hoje eu quero parabenizar você que está conseguindo. Você que não está se deixando parar. Eu vejo que nós estamos sendo muito fortalecidos no Senhor. Eu estou sendo muito fortalecida no Senhor. Eu tenho me alimentado bastante, eu tenho adorado, tenho louvado, tenho tirado tempo para mergulhar e aproveitar esses 42 dias. Se esses 42 dias comparado com a nossa vida inteira não é nada, mas colocando e aprendendo a imergir e estar dentro do Senhor, esses 42 dias serão divisor de água na nossa vida espiritual. Amém? Como eu não quero que ninguém perca, eu quero te convidar hoje, você que está forte e fortalecido no Senhor, a observar se tem alguém que está enfraquecido perto de você e manda uma mensagem para ele. Pergunta: você, irmão, irmã, está precisando de alguma ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Amém? Vamos pegar na mão daqueles que estão se sentindo mais fracos e vamos ajudá-los a se fortalecerem. Não vamos permitir que a fraqueza neles nos enfraqueçam. Pelo contrário, vamos pegar a força de Deus que está em nós e derramar o Espírito Santo sobre eles para que eles se alimentem de Deus e se fortaleçam também. Amém? Então vamos junto? Até o final, onde nós pegaremos a nossa vitória em Cristo Jesus. Amém? Em nome do Senhor. Cada um vai poder abrir a sua caixa especial de presente com o Senhor. Eu sei que esse não é o nosso objetivo principal, mas é agradável a gente saber isso, não é? Nosso objetivo principal é aprendermos e praticarmos o nosso propósito junto com Deus, aquele pelo qual Ele nos fez e nos formou. Amém? Então vamos à leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o capítulo 11, do dia 11, que tem o título Tornando-se amigo de Deus. Assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte do seu Filho, sendo ainda inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. Romanos 5:10. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz, redentor, pai, salvador e muito mais. Veja lá Salmos 89, 26, 95, 6, 136, 3. Veja também Isaías 33, 22, 47, 4. Veja também João 13, 13, 1 João 3, 1 e Judas 4. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com Deus. Não existiam rituais, cerimônias ou religião. Apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e de medos, Adão e Eva deleitavam-se com Deus, e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido.
Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Noé eram amigos de Deus. Vejam lá, Gênesis 5:22, 6:8. Veja também Êxodo 33, 11, 17. 2 Crônicas 27. Jó 29, 4. Isaías 41, 8. Atos 13, 22. Tiago 2, 3. Entretanto, medo de Deus, não amizade, era mais comum no Antigo Testamento. Então, Jesus mudou a situação quando pagou nossos pecados lá na cruz. O véu do templo, que simbolizava nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Romanos 5:11. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios 5:18. Um antigo hino diz: em Jesus amigo temos, mas na verdade Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade. Nosso Pai, 1 João 1:3, o Filho, 1 Coríntios 1:9 e o Espírito Santo, 2 Coríntios 13:13. Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu o tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Ver João 15:15. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento, ver João 3:29, e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta sua proximidade, bem como o acesso direto a ele e a informações confidenciais. Que Deus me queria como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz: ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Êxodo 34:14. Deus deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes da nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: ele fez as criaturas. Nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Atos 17, 26, 27. Conhecer e amar a Deus são nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. Jeremias 9:24. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criatura ou mesmo de pai para filho.
Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olha a vida dos amigos de Deus na Bíblia. Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Faremos um exame de 2 desses segredos neste capítulo e dos outros 4 no próximo capítulo. Então, nós vamos ver 2 aqui no capítulo 11 e os 4 no capítulo 12, tá bom? O primeiro que a gente vai ver, tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas Ele quer mais do que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando em cada momento. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer outra tarefa. Um conceito equivocado, bastante comum, é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus. Mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus, se Ele for convidado para participar e você estiver consciente da sua presença. Um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus intitula-se A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar sua atitude em relação ao que você faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. Nos dias de hoje, é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus. Mas isso se faz desde ao fato de que não aprendemos a praticar sua presença todo o tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de um retiro espiritual. Esse procedimento é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus, com o Senhor, como o Senhor está com você durante todo o tempo. Nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está neste exato momento. A Bíblia diz: Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Efésios 4, 6b. Irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexas. Para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia: não o aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo para devaneios. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade, feita há mais de 4 séculos, reveste-se de especial importância. A Bíblia diz:
Orem o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5,17. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como têm feito muitos cristãos ao longo dos séculos. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus no sussurro. Tu estás comigo, recebo tua graça, dependo de ti, quero conhecer-te, pertenço a ti, ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica curta, como: para mim o viver é Cristo, nunca me abandonarás, tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus, não controlá-lo. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente, a fim de executar belas músicas com facilidade. Você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que estabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim neste exato momento. Os monges beneditinos utilizam o soar de um relógio que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus, em outros não. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade da presença constante de Deus. Esse é o estilo da vida de adoração. Por meio da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, o que ele fez e o que ele disse. Salmos 1, 2, 23, 4, 143, 5 e Josué 1, 8. É possível ser amigo de Deus sem saber o que ele diz. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça, e não pode conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio de sua palavra. 1 Samuel 3, 2, 21. E até hoje Deus utiliza esse método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu ou memorizando-os e refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas e por monges em clausura. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidades que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Então, gente, meditar é simplesmente concentrar os pensamentos. O que é concentrar os pensamentos? Habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Isso vale a pena vocês meditarem nisso. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isto é, preocupação, quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta que desvie a atenção dos seus
seus problemas para versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações. Vou repetir essa parte, gente. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Então, se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta que desvie a atenção dos seus problemas para os versículos bíblicos. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão as suas preocupações. Amém? Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23:12. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 119:97. As obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Salmo 77:12. Amigos dividem segredos e Deus irá compartilhar os segredos dele com você, se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia. Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Ver Gênesis 18:17, Daniel 2:19, 1 Coríntios 2:7 e 10. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com a sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus lhe disse, maior será a sua compreensão dos segredos desta vida que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas ele revela os segredos de seus planos. Salmo 25:14. No próximo capítulo, veremos os outros 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus. Mas não espere até amanhã. Comece ainda hoje a praticar um diálogo permanente com Ele e a meditar continuamente em Sua palavra. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo de Deus. Pensando sobre o meu propósito de vida. O tema para a reflexão: Deus quer ser meu melhor amigo. O versículo para memorizar: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Salmo 25:14a. Pergunta para meditar: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Amém? Essas questões aqui nós vamos abordar nos nossos exercícios, mas antes dos exercícios, vamos passar a nossa ministração que o Espírito de Deus deixou para nós hoje. Amém? Tornando-se amigo de Deus. É incrível pensar, não é? Como que Deus, ele pode querer ser nosso amigo íntimo? Em um tempo onde nós vemos pessoas sendo amigos aí por conveniência, a gente tem dificuldade de compreender um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, que me criou, que me fez nesse planeta. Ele querer, ele ansiar por ser meu amigo. Ele é o todo-poderoso. Como que ele pode querer ser meu amigo? Então, esses pensamentos que nos colocam muitas vezes confusos, nos fazem não receber o amor de Deus. Por quê? Porque nós não nos valorizamos do jeito que Deus valoriza. Nós olhamos para nós não com os olhos de Deus,
mas com os olhos do que o mundo e a sua concupiscência diz. Ou seja, a beleza para ser bonito no mundo tem que ser assim, assim, assim. Se eu não tiver aquele padrão, eu não sou bonito. Sucesso no mundo tem que ser assim, assim, assim. Se eu não tiver aquele padrão do sucesso do mundo, eu não sou uma pessoa de sucesso. Bom no mundo é quem faz isso, ou aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Se eu não tiver o padrão do mundo, então eu preciso de parar de me olhar com o padrão do mundo. Eu preciso olhar para mim como o padrão que Deus olha por mim. Como que eu sei o padrão de Deus? Estudando a Bíblia. Estudando o que ele falou sobre mim. O que que a Bíblia fala? O que que a Bíblia fala, por exemplo, de Deus? Quem é Deus? O que que ele é para nós? O que que a Bíblia conta? A Bíblia fala que ele é para nós Criador, Senhor, que ele é o nosso mestre, o nosso redentor. Mas a Bíblia fala também que ele é o nosso Pai, que ele quer ser nosso amigo. Então eu preciso crer no que a Bíblia fala e não crer no que o mundo fala. O mundo fala que eu preciso dos padrões do mundo para ser o as, para ser o melhor. E o Senhor fala que eu preciso servir para ser o melhor. Tudo que está ao meu alcance é o que Deus pede para eu fazer. E o que não está ao meu alcance é que o mundo pede para eu fazer. Então a gente precisa de entender isso. E ao invés de querer ser amigo do mundo, a gente precisa querer ser amigo de Deus. E por quê? Por que que Deus seria o nosso melhor amigo? E por que que o mundo não é nosso amigo? O mundo a gente sabe. O mundo é um buraco sem fundo que nada agrada o mundo. E Deus, ele quer ser seu amigo. Ele que é o Criador. E a vontade dele não é perfeita, não é agradável, e ele quer ser seu amigo. Ele não quer apenas que nós sejamos servos obedientes. Ele quer que nós sejamos filhos que relacionam com ele. Ele quer amizade, ele quer relacionamento. Tanto é prova disso que ele fez o homem, colocou no jardim e ele ia todos os dias se relacionar com o homem. Então, Deus nos fez para que a gente vivesse em um jardim e que a gente tivesse a presença dele todos os dias. É só a gente olhar para o início. Então, a amizade íntima com Deus é gratificante, é feliz. Ele não quer que nós tenhamos medo dele, porque o medo faz com que a gente se afaste dele. Ele não quer que a gente tenha medo. Ele quer que a gente desfrute da amizade com ele, por causa da fé, da intimidade, da obediência. A gente vai obedecer porque ama, a gente crê pela presença dele, a gente sente a presença dele, a gente ouve a voz dele, conversa com ele, sente o cuidado dele. Então, gente, a palavra de nós hoje, para nós, principal, nós precisamos entender isso. Deus quer ser nosso amigo. E nós, muitas vezes, queremos ser amigos do mundo e não amigos de Deus. Então, pese no seu coração, qual que é melhor, ser amigo de Deus ou ser amigo do mundo? A Bíblia, ela nos dá exemplo claro de pessoas que desenvolveram uma amizade íntima com Deus. Vamos lá ver, por exemplo, Abraão. Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus. Está lá em Tiago 2:23. Ele falava com Deus, ele ouvia, ele obedecia, ele caminhava pela fé com Deus. Abraão desenvolveu a amizade com Deus. Abraão não desenvolveu a amizade com o mundo. Ele desenvolveu a amizade com Deus.
Isso que a gente precisa entender neste dia. Deus quer amizade comigo. Moisés falava com o Senhor face a face, como qualquer amigo fala com um amigo. Está lá em Êxodo 33:11. Então Moisés, ele foi chamado amigo de Deus. Lembra quando Miriam e Arão começaram a falar mal de Moisés e Deus chamou a atenção deles? Então Deus falou que falava com Moisés, assim, face a face, como amigo. João se inclinava no peito de Jesus, está lá em João 13:23. João andou e testemunhou com Jesus. João andava, testemunhava de Jesus. João se relacionava, João era amigo, era o amado, né? E João, ele recebeu revelações profundas. João escreveu o Apocalipse. Que revelação tremenda que Deus deu para ele. Então, eu dei esses 3 exemplos de pessoas que tiveram amizades com Deus, que desenvolveram amizades com Deus e não desenvolveram amizade com o mundo. Você tem desenvolvido o seu relacionamento com Deus? Há pessoas que se relacionam com Deus pelo medo e outras pelo temor. Será que há uma diferença entre isso? Há uma diferença em relacionar com Deus por medo e relacionar com Deus por temor? Eu vou trazer para vocês algumas pessoas aqui que elas demonstraram medo, pavor de Deus. Por isso, elas não conseguiram desenvolver amizade com Deus. O relacionamento delas com Deus era de medo. Então, elas não conseguiam desenvolver relacionamento com Deus. Você está conseguindo desenvolver o seu relacionamento com Deus? Se você não está, talvez o medo possa estar te atrapalhando. Por isso eu quero trazer essa questão aqui hoje. Por quê? Porque a gente acabou de ver pessoas que desenvolveram amizade com Deus ali. Abraão, Moisés, João, por exemplo, tem muitas outras lá na Bíblia. Mas esse é exemplo para a gente ver. Então, eu quero que você olhe para dentro de você. Você está conseguindo desenvolver um relacionamento de amizade com Deus? Ou você está tendo um relacionamento de medo? Eu vou dar um exemplo na Bíblia de pessoas que tinham um relacionamento de medo, de pavor de Deus. Olha o que acontece com elas. Por exemplo, Adão e Eva, após o pecado, lá em Gênesis 3:10, eles desenvolveram um relacionamento de medo que eles começaram a fugir de Deus. Antes eles caminhavam com Deus. Tinha um relacionamento lindo, Deus ia lá todos os dias, estava com eles, eles viviam no jardim, não tinham consciência de nada de mal, só viam tudo de bom. Depois do pecado, eles desenvolveram medo de Deus. E o medo de Deus fizeram com que eles se escondessem de Deus, fugissem de Deus. Isso é que eu quero trazer para você. O medo, será que você está tendo algum medo que impede você de desenvolver uma amizade profunda, íntima, alegre, feliz com Deus? Vou dar um outro exemplo para vocês. O povo de Israel, lá no deserto, ali no Monte Sinai, quando Deus falou para eles se prepararem, se lavarem, se prepararem e irem até o monte que Deus ia falar com eles. Lá em Êxodo, no capítulo 20, olha o que diz lá no 18 e 19. Todo o povo viu os trovões e ficaram de longe. Então o povo não se aproximou para ouvir o que o Senhor tinha a dizer. Por quê? Porque eles estavam com medo dos trovões, eles ouviram aquela presença gloriosa de Deus e eles ficaram de longe. E eles tiveram medo da presença de Deus. E eles disseram: Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que morramos. Então eles pediram para Deus não falar com eles. Isso me lembra, sabe o quê? Quando Deus se manifesta em nós de uma forma sobrenatural e às vezes a gente fica com medo.
E aí a gente não deixa que o Espírito Santo complete o que ele estava fazendo, a obra que ele estava fazendo. Ó, vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa tá tendo um dom de línguas. O Espírito Santo desce sobre ela e ela começa a falar em línguas e o Senhor começa a usá-la e ela fica com medo do sobrenatural de Deus. E aí ela se afasta. O medo faz com que ela não fixe a amizade com Deus. Muitas vezes tem pessoas que têm dons e Deus fala: "Vai até aquela pessoa e dê essa palavra assim, assim, que é que eu estou curando ela agora". Aí a pessoa: "Nossa, eu não vou porque por medo". Muitas vezes a pessoa está falando em línguas e o outro fica com medo e perde o quê? A manifestação sobrenatural de Deus. Às vezes a pessoa começa a aquecer o corpo, às vezes a pessoa começa a sentir calafrios, às vezes a pessoa começa a sentir dormência. São muitas e muitas coisas que podem acontecer e que pode ser Deus, por isso que a gente tem que ter discernimento de espíritos. Pode ser Deus falando com a gente, com a presença gloriosa dele, e a gente faz igual o povo ali de Israel, a gente foge de Deus. Vou dar outro exemplo para vocês. Os gadarenos. Após Jesus expulsar os demônios, lembra quando Jesus vai e expulsa os demônios entram nos porcos e os porcos caem no precipício? Aqueles gadarenos lá, eles rogaram-lhe que saísse dos teus termos. Mateus 8,34. Eles pediram a Jesus para sair da terra deles, para sair de perto deles. Então, em vez de se aproximarem de Jesus, eles tiveram medo de pedir para Jesus ir embora. Às vezes, Jesus está aproximando, nos tocando, e a gente, por medo, pede para Jesus ir embora. E o Espírito Santo, ele é apagado de nós. Então, por medo de reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, você se afasta e o Espírito Santo é apagado. E aí você vai para o mundo, porque você negou Jesus por medo. Ah, eu tenho medo de Jesus não me aceitar porque eu fumo. Eu tenho medo de Jesus não me aceitar porque eu não estou casada, eu estou só morando junto. Eu tenho medo de Jesus não me aceitar porque eu estou vivendo uma vida de prostituição. Eu estou vivendo uma vida de pecado. Eu estou vivendo uma vida disso, daquilo. Seja tanta coisa que pode estar acontecendo. E o medo está te afastando de Jesus, porque você prefere acreditar que Jesus não vai te aceitar do que acreditar que Jesus te aceita como você está, te perdoa, te lava, te limpa e te transforma. Então, muitas vezes o medo nos afasta de termos uma intimidade, de termos realmente um relacionamento de comunhão com o Senhor. Amém? Outro exemplo é o jovem rico. Ele foi tocado por Jesus, mas sentiu medo. E aí ele perdeu tudo. E ele preferiu manter distância. Está lá em Marcos 10, 21, 22. E aí ele perdeu tudo o quê? Ele perdeu tudo que era passageiro. Ele preferiu ficar com o que era passageiro do que ficar com o que era eterno. Por exemplo, todas aquelas coisas que ele se agarrou naquela época, hoje já nem existem mais. Ele já morreu, já passou, aquilo passou. E ele poderia ter pegado a eternidade dele naquela hora, mas ele não quis. Por quê? Por medo de perder coisas terrenas, por medo de perder coisas materiais. Tem algum tipo de medo que está te impedindo de se aproximar de Jesus e fazer dele, manter com ele um relacionamento de melhor amigo? Por exemplo, tem gente que é muito rico e pensa, ai, não posso aceitar Jesus porque senão eu vou ter que dar dízimo na igreja, eu vou ter que dar oferta na igreja, eu vou ter que dar meu dinheiro. E o apego ao dinheiro é tão forte que ele só pensa naquilo de dinheiro.
Ah, não, eu não posso porque agora é isso, agora é... Tantas e tantas são as possibilidades e o que acontece, que a pessoa às vezes está num pecado sexual, às vezes a pessoa está com pressentimentos errados. São tantas as coisas que fazem com que nós nos afastemos do Senhor. Então, aqui a gente viu pessoas da Bíblia que se afastaram de Jesus por causa de medo, que se afastaram de Deus por causa do medo. Então, Deus, ele não quer uma amizade com a gente por causa de medo. Ele não quer um relacionamento por causa de medo. Porque o medo não faz com que você chegue perto de Jesus. O medo faz com que você se afaste de Jesus, não é verdade? Por isso, eu fiquei meditando sobre medo e temor. Então, o medo é a mesma coisa que temor? Temor é a mesma coisa que medo? Porque eu quero cada dia mais ter intimidade com o Senhor e eu estou aqui meditando, será que há algum tipo de medo que tem me impedido, tem sido o obstáculo de eu mergulhar ainda mais nas águas profundas com o Senhor? Porque eu quero cada dia mais ter intimidade com Ele. Então eu fiquei meditando sobre o temor. O temor reverente, ele é bíblico, gente, ele é necessário. Mas o medo, ele nos afasta de Deus. E ele não vem de Deus para nós. Ó, Jesus disse muitas vezes, ele disse, não temas, crê somente, não temas, crê somente. A Bíblia está cheia dessa passagem para nós. Não temas, creia, não temas, creia. Seja forte, corajoso. Vocês viram, a gente lembra de Josué, né? Mas nós vemos isso muitas vezes na Bíblia, não é só com Josué. Seja forte e corajoso, ou seja, não tenha medo. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, covardes. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Então, Deus não nos dá um espírito de medo, Deus nos dá um espírito de coragem, de força, de poder, de amor. Amém? Portanto, não tenha medo de se aproximar de Deus, tenha temor. Então, hoje eu quero falar para você, não tenha medo, tenha temor. Nós vamos ver aqui, ó, que a palavra temor, ela parece se referir a medo. Essa é uma confusão bastante comum. Mas na Bíblia, o temor de Deus tem um significado profundo, belo e libertador. Então, o medo, ele faz com que eu me afaste. E o temor faz com que eu me proste. Olha, o temor de Deus não é medo de Deus. Medo de Deus é um sentimento de pânico, de culpa, de condenação, de insegurança diante de Deus. Ele faz as pessoas se esconderem de Deus, assim como Adão e Eva. Esse medo, ele afasta, ele paralisa, ele cria barreiras. Lá em 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. E temor de Deus, o que que é? Temor de Deus é reverência profunda, é respeito santo, é admiração, é rendição, é consciência da grandeza e da santidade de Deus. É reconhecer que Ele é soberano, poderoso, justo e por isso Ele merece obediência, honra e fidelidade. Quem teme a Deus não foge dele, mas corre para Ele com reverência. O temor de Deus não te faz esconder, te faz prostrar-se. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, está lá em Provérbios 9:10. E o sábio faz amizade com Deus. O sábio não faz amizade com o mundo, faz amizade com Deus.
Então, quais são as principais diferenças do medo de Deus e o temor de Deus? Ó, a origem do medo de Deus é culpa, insegurança, afastamento. Eu não tenho relacionamento com Deus. Isso faz com que nasça medo de Deus. Por quê? Porque eu vou me afastando, afastamento, afastamento. Eu vou me sentindo culpado, vou me sentindo inseguro. Isso vai originando medo em mim. E o que origina temor de Deus em mim? Amor, reverência, reconhecimento e principalmente a revelação do Espírito Santo. Então gera temor de Deus no meu coração. E qual que é o resultado do medo de Deus? O resultado do medo de Deus é a vergonha, é a paralisia, é a distância cada vez maior. E o resultado do temor de Deus? O resultado do temor de Deus é a santidade, é a obediência, é a intimidade, é a aproximação, é tudo de bom, não é? O temor de Deus, ele resulta em tudo de bom. A base, qual que é a base do medo de Deus? É o desconhecimento do amor de Deus. A pessoa que desconhece que Deus a ama, ela se afasta, ela tem medo. Por quê? Medo do desconhecido. Já viu falar isso? E a base do temor de Deus é a revelação que vem do Espírito Santo para nós, da grandeza de Deus, da bondade de Deus e principalmente do amor de Deus por nós. Quando descobrimos que Ele nos ama, nós nos prostramos, nos entregamos, adoramos, nos aproximamos, desenvolvemos relacionamento com Ele. É a nossa reação. Por exemplo, o medo faz com que a gente tenha a reação de fugir de Deus. O temor faz com que a nossa reação seja a rendição, o quebrantamento, o amor por Ele de volta, a amizade, o posicionamento onde a gente diz para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, quero te agradar. Então, que a gente possa olhar hoje qual tem sido a minha motivação com Deus. Eu estou servindo a Deus por medo, que eu sirvo de longe, eu fico olhando de longe, eu tenho medo de chegar perto, ou eu estou servindo a Deus por amizade, por comunhão com Ele, por amor a Ele, e estou mergulhada nas profundezas dele. Como você está? Medita aí e fala para mim. Conta para mim nos comentários. É mesmo, tem os comentários. Vão lá nos comentários, deixa lá um oi para mim, deixa um coraçãozinho, deixa uma expressão sua para nós, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês de medo e de temor. Por exemplo, uma criança. Uma criança com medo do pai, ela esconde os erros dela e evita contato com o pai. Já uma criança com temor do pai, ela o respeita, o honra, o obedece com amor e confiança, mesmo quando ela precisa ser corrigida. Então, gente, o medo, ele afasta, ele faz correr, ó, de perto. A voz da pessoa fica falando só em castigo. É um Deus que castiga, é um Deus mau, é um Deus opressor, é um Deus que... Todas essas coisas. Já o temor, ele aproxima, ele nos faz ajoelhar e nos prostrar diante do Senhor, e ele nos faz ouvir uma voz que diz: não quero entristecer o coração do meu pai. A voz que fica falando dentro de mim é essa: não quero entristecer o coração do meu pai. E aí as minhas atitudes mudam. Eu mudo a atitude diante das minhas próprias atitudes, né? O temor do Senhor é um presente que traz sabedoria, proteção e intimidade. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Salmo 25, 14. Então, o temor do Senhor, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele dá a revelação para eles. Então, gente, a nossa palavra de hoje
é intimidade com Deus. Deus quer intimidade conosco. Deus quer ser nosso amigo. E a gente precisa de olhar para dentro de nós quais têm sido as minhas motivações. Se eu tenho aceitado a amizade de Deus ou se eu tenho feito amizade com o mundo. Quando eu tenho medo de Deus, eu fujo. Quando eu tenho temor de Deus, eu mergulho e me aproximo dele. Então analisa você, medita sobre você neste dia. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Tem sido um relacionamento de medo? Ou você tem fugido de Deus por causa de medos? Que tipo de medo, né? Ou você tem alimentado o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, a reverência, o amor, o respeito, a reverência por Deus, cuidado das coisas de Deus com amor, feito tudo para Ele, tudo que você faz, você pensa nele. Como é que tem sido o seu relacionamento com Ele? Deixa aí nos comentários que eu vou ler o seu comentário e vou responder. Amém? Agora vamos passar para os nossos exercícios. Muito bem, pensando sobre o meu propósito de vida, vamos fazer os nossos exercícios. Você que já está com o seu caderno preparado, fazendo os exercícios. Eu tenho visto muita gente falando, Meire, eu estou fazendo rascunho, depois eu passo para o caderno. Se você quiser já começar a praticar, já responder direto no caderno, você vai economizar muito tempo e você vai ver como Deus vai trabalhar na sua vida. Porque vai dar para você fazer ainda mais coisas. Mas se você tem dificuldade e precisa do rascunho, continue praticando. Continue porque você vai chegar um dia que você não vai precisar mais do rascunho, eu tenho certeza. Porque aconteceu isso comigo. Então vamos lá. Você vai escrever aí no seu exercício, escreve exercícios, pensando sobre o meu propósito de vida. Dia, o dia é 11, hoje nós estamos no dia 11 do propósito, entre parênteses, 19/4/2025. Mais uma vez, deixando para você a sugestão, que se você estiver escrevendo, e aí eu vou falando, você não consegue acompanhar quando a gente vai falando, isso é normal. Por isso, você pode dar pause no vídeo. Dá pause, escreve, depois dá play de novo. Ai, não consegui ouvir direito. Volta um pouquinho, passa o dedo assim naquela linha que ele vai voltando um pouquinho, você escuta. Ou então você dá 2 toquezinhos no vídeo voltando quando você quer que volta, ou dá 2 toquezinhos na frente quando você quer que vá para frente. Bem rapidinho assim, ó, 2 toquezinhos rapidinhos que o vídeo volta 10 segundos, volta. Aí você quer que volta mais de 10, dá outros 2 toquezinhos, tá bom? E aí você vai copiando no seu tempo tranquilamente. Muito bem, o tema de hoje. Escreva tema e responda. Deus quer ser meu melhor amigo. O tema de hoje é Deus quer ser meu melhor amigo. Muito bem. Escreveu, respondeu, salta uma linha, escreve. Versículo-chave. Eu costumo escrever isso grande, versículo-chave. Aí depois escrevo normal. Qual que é o versículo-chave de hoje? Eu coloquei ele inteiro. O autor colocou ali só uma parte. Eu preferi colocar inteiro. E eu fui lá na minha Bíblia e peguei de acordo com a versão da minha Bíblia. Você pode fazer assim, ou você pode pegar do livro, o que você achar melhor. Então, o versículo-chave de hoje não precisa decorar, é para meditar. Salmo 25:14. O Senhor é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que ele fez com eles. Amém? Vou repetir. O Senhor é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Salmo 25:14. Você medita e decreta. Olha o nosso decreto de hoje. Não vou mudar o que faço. Vou mudar a atitude em relação ao que faço. Vou repetir. Não vou mudar o que faço. Vou mudar a atitude em relação ao que faço. Ponto.
Não é medo, é temor a Deus. Vou repetir, decreto, nosso decreto. Não vou mudar o que faço, vou mudar a atitude em relação ao que faço. Não é medo, é temor a Deus. Amém? Ou seja, eu estou no caminho da sabedoria. Muito bem, respondeu esse, pula uma linha. Pergunta para meditar. O que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? O que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Essa é a pergunta que está lá no livro, tá bom? Para te ajudar a responder essa pergunta, eu sempre dou um exercício, porque você vai fazendo esse exercício, vai meditando no exercício e vem até o seu coração a resposta da pergunta que está aqui no início, tá bom? É para isso os exercícios. Muito bem, vamos lá ao exercício para te ajudar a responder essa pergunta. Cultivar uma amizade, um casamento, requer tempo, constância, sinceridade, presença, escutar e dedicação. Ou seja, se você quer cultivar uma amizade, se quer cultivar um casamento, se você quer cultivar um relacionamento, você precisa de ter essas coisas, você precisa de ter tempo, dedicar tempo. Tempo à sua amizade, tempo ao seu casamento, tempo ao seu relacionamento. Você precisa de ter constância, ou seja, não é fazer um dia e depois você acha que não precisa de fazer nunca mais. Não, tem que fazer sempre, todos os dias e constantemente. Precisa de quê? De sinceridade. Eu tenho que fazer do meu coração, não só porque eu acho que tem que fazer, não, eu tenho que alimentar aquilo do meu coração. Precisa de ter presença. Como que eu tenho uma amizade se eu não tenho presença? Como que eu alimento um casamento se a gente não está junto um com o outro? Não tem como. Precisa também escutar, ou seja, eu preciso ouvir o que o outro diz, não só falar. Às vezes eu quero só falar, eu não ouço o que o outro tem a dizer. Então eu preciso de ouvir Deus falando. Eu estou alimentando um relacionamento com Deus, eu preciso ouvir o que Deus está falando. Eu estou alimentando um casamento, eu preciso ouvir o que o meu marido está falando. Que a pessoa está falando, algum relacionamento, não é verdade? E preciso dedicar. Eu estou fazendo esse propósito aqui para me aproximar de Deus. Eu preciso dedicar. Eu preciso fazer bem feito. Eu preciso tirar tempo para isso. Eu preciso ter constância nos exercícios. Eu preciso fazer como está sendo proposto. Ah, não, vou fazer como dá na minha cabeça. Então, eu não estou fazendo o quê? Eu não estou valorizando esse relacionamento, essa amizade. Quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer de acordo com o que o Senhor falou, se eu estou cultivando amizade com Ele. Não é verdade? Deus ele não quer apenas um encontro semanal com a gente. Ele quer habitar em nós, ele quer habitar em você. Vocês se lembram da estratégia que a Fernanda Felício, que ela usou naquele dia do jejum? Que ela usou para não esquecer que ela estava fazendo jejum? O que ela fez? Ela escreveu um monte de bilhetinhos, espalhou pela casa dela, lembrando ela do jejum. Ó, Fernanda, você está jejuando, não vai comer, hein? Cuidado. E foi escrevendo bilhetes assim, espalhou pela casa. Isso ela mostrou que ela está disposta a ter tempo para fazer aquilo, a ter constância, ela é sincera, ela está ouvindo o que o Senhor está falando para ela, está dedicando, está se esforçando, e aí ela consegue o quê? A vitória. Então, o que eu vou dar para vocês hoje é inspirado na Fernanda. Nós vamos nos inspirar na Fernanda hoje para a gente responder essa pergunta. Como que eu faço para falar com Deus
frequentemente ao longo do dia. Então, a ideia é, você vai fazer bilhetes para você falar com Deus ao longo do dia. E eu deixei aqui alguns modelinhos de bilhete que você pode escrevê-los e espalhar pela sua casa. Você pode imprimir, você pode escrever à mão, você pode fazer colagem, você pode fazer em desenho, do jeito que a sua inspiração, porque o tempo que você vai estar preparando esse material, o Espírito de Deus estará trabalhando no seu coração, plantando sementes de amizade com Deus, tenha certeza. Então, o primeiro bilhetinho eu coloquei assim. Deixa eu ver aqui. Eu escrevi aqui. Você pode fazer, espalhar pela sua casa, assim você estará sendo lembrado. Isso aí eu já falei para vocês, né? E aí vocês vão cultivar, vocês vão lembrar da amizade com Deus. Então, vamos lá. O primeiro bilhetinho que eu coloquei aqui, você pode escrever: estabeleça tempo diário com Jesus. Você pode escrever lá o bilhetinho, estabeleça, põe o seu nome, Meir, estabeleça tempo diário com Jesus. Só vocês dois. Leia a Bíblia, ore, cante, ouça, escreva, chore, dê risadas. Então você coloca Meir, mas aí você coloca o seu nome. Estabeleça tempo diário com Jesus, só vocês dois. Geralmente eu coloco letrona grande, esse estabeleça tempo diário com Jesus, e uma letra menor eu coloco só vocês dois. Leia a Bíblia, ore, cante, escreva, chore, dê risadas, converse com ele, coisas que você pode fazer com Jesus. Então você não vai só chegar, vou só ler a Bíblia, eu já estou com Jesus. Não, eu vou ler a Bíblia, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou dar risada com ele, eu vou chorar, eu vou derramar meu coração, estou com um problema, eu derramo diante dele, ele me alegrou, eu sorrio com ele, agradeço. Então, bota o bilhetinho ali. A segunda ideia de bilhete. Lembrando que você pode fazer os bilhetes que vierem ao seu coração de acordo com as necessidades que você sentir. Por isso que você está fazendo isso aqui, para você lembrar aqui do que você pode fazer efetivamente para falar com Jesus ao longo do dia, né? O segundo, a ideia. Você já falou com Jesus hoje? Aí você põe seu nome. Meir, você já falou com Jesus hoje? E aí letras menores lá, pense. Fale com ele, ele está te ouvindo. Ele está do seu lado agora. Aí eu vou ler lá e na hora eu vou pensar, nossa, Jesus está aqui do meu lado. E aí você começa a pensar mais em Jesus. É uma estratégia excelente. Terceiro, você já ouviu o Espírito Santo hoje? Então você vai colocar lá, seu nome. Meir, você já ouviu o Espírito Santo hoje? Com letras menores. Pare agora e ouça. Aquiete-se. Aí você vai respirar, vai parar para ouvir. Você parou, viu aquele bilhetinho, você parou ali 5 minutinhos, você já está fazendo o exercício. 4. Meir. Aí você põe seu nome, eu estou falando o meu só como exemplo. Deixe Deus resolver isto. Você está angustiada, preocupada, alguma coisa, você viu o bilhetinho. Deixe Deus resolver isto, em letras menores. Não se preocupe, entregue, adore, aquiete-se. Você está falando com o Senhor. 5. Não está sentindo nada? Meir, você não está sentindo nada? Porque a gente quer sentir a presença de Deus 24 horas, né? Então, não está sentindo a presença de Deus? Não está sentindo nada? Aí eu coloco menores lá. Eu não ando pelo que vejo, mas pelo que creio. Meus olhos estão fixos no que é eterno e invisível. Eu coloco lá embaixo letras menores. Tá lá em cima. Não está vendo ou sentindo nada? Aí eu respondo para mim mesma. Eu não ando pelo que vejo, mas pelo que creio. Outra. Meus olhos estão fixos no que é eterno e invisível, não no que é visível e passageiro, né? Que a gente tem estudado muito sobre isso. O sexto exemplo do bilhete. Já parou para olhar dentro dos olhos da sua família e dizer,
Aí eu coloco em letras menores. Dizer o quê? Eu te amo muito. Esse bilhetinho vai te ajudar a lembrar que você precisa parar, olhar nos olhos do seu filho e dizer para ele: eu te amo muito. Olhar nos olhos do seu marido e dizer para ele: eu te amo muito. Não é pelo que você está sentindo, não é pelo que você acha que é pelo que você deve fazer. Olha nos olhos dele e fala: eu te amo muito. Fala para ele: você é incrível. Você faz toda a diferença na minha vida. Imagina, olha nos olhos do seu filho e fala: você é incrível. Você faz toda a diferença na minha vida. Olha nos olhos da sua esposa e fala: você é incrível. Você faz toda a diferença na minha vida. O bilhetinho vai estar lá, ó. Já parou para olhar dentro dos olhos da sua família e dizer? Você pode até colocar, por exemplo, o seu marido. Já parou para olhar? Você coloca o seu nome, Meir. Já parou para olhar nos olhos, no caso meu marido, do Marcos, né? Dos olhos do Marcos e dizer? Aí eu coloco os dizeres. Então você pode colocar o nome do seu marido, você pode colocar o nome do seu filho, o nome da sua filha, o nome da sua sogra, o nome dos seus familiares, aqueles que são muito importantes, que você fala: eu preciso mergulhar o meu relacionamento, minha intimidade com ele. Isso é intimidade com Jesus, isso é pensar em Jesus, gente. Pensar em Jesus não é só pensar: eu amo Jesus, eu quero Jesus. Não. Pensar em Jesus é amar uns aos outros, é cuidar uns dos outros, isso é pensar em Jesus também. Olha o dizer que você pode colocar para você falar: amo ter você comigo. Ó, imaginou você olhar nos olhos do seu marido: amo ter você comigo. Muito maravilhoso. Você é importante para mim. Ó, outro, esse eu faço para o meu marido, ele acha bom demais. Assim, minha gratidão a Deus hoje é por ter você comigo. Eu olhar nos olhos dele e falar: minha gratidão com Deus hoje é por ter você comigo. Você olha nos olhos da sua família, nos olhos dos seus filhos. Você pode pegar e ir para o espelho e olhar nos seus olhos também. Isso, gente, é maravilhoso. Isso é tremendo. Vocês lembram lá da Monique, que ela faz os bilhetinhos, coloca lá para o filho dela e ele leva para a escola? Isso é intimidade com Deus, isso é pensar em Jesus. Então, quando você faz o bilhetinho para o seu filho, quando você faz o bilhetinho para o seu marido, quando você faz um bilhetinho para sua sogra, para o seu sogro, para sua mãe, para o seu pai, seja para a pessoa que for, e usa essas palavras: você é importante para mim, você é incrível. Eu agradeço a Deus por ter você do meu lado. E aí você coloca o bilhete para você lembrar de fazer essas coisas, para você lembrar de pensar nessas coisas. Isso é intimidade com Jesus. Isso é também pensar em Jesus, porque é isso que Jesus quer de nós, que nós façamos o que é bom. Amém? O último bilhetinho que eu coloquei aqui é: Meir, não medite no problema, medite na palavra de Deus. Se você sabe pensar no problema, você sabe pensar na palavra de Deus. Então, isso faz com que eu troque a minha preocupação pela confiança no Senhor. Amém? E aí, eu vou conseguir, com esse exercício, responder ali aquela pergunta que fala, a pergunta do livro: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Você, na sua prática, fazendo isso aqui que eu estou falando, você vai tendo as inspirações e Deus vai trazendo o que você realmente, você pode fazer. Amém? É maravilhoso esse exercício, vai trazer muita intimidade sua com a sua família, vai trazer muita intimidade sua com Deus, vai trazer relacionamento, comunhão, participação, envolvimento, e os seus laços familiares vão ser apertados. Maravilhoso esse exercício. Muito bem. Passando para o próximo, pula uma linha e escreve aí: o que vou fazer hoje na prática?
O que eu posso fazer na prática com isso que eu estou aprendendo? Então, eu dei aqui uma sugestão que eu acredito que vocês vão ser grandemente impactados e que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai trabalhar no seu coração, na sua casa, na sua família. Ó, você pode usar formas criativas, divertidas e profundas para alimentar a sua amizade com Deus e, em contrapartida, levar a sua família a um nível maior de relacionamento com Deus. Ou seja, o que você pode fazer na prática? Você pode, ao invés de ser a voz da cobrança na sua casa, o peso, a culpa, você pode ser dentro da sua casa a voz da amizade com Deus, a voz do amor de Jesus. Você pode fazer isso. Sabe que jeito? Uma forma prática de você fazer. Você vai criar devocionais, como por exemplo os devocionais que eu vou dar para vocês aqui. Você vai, ao invés de ficar maratonando minisséries, ao invés de convidar a família e ficar só nas minisséries, você vai convidar a família para estar junto com você em tempo devocional com Deus. Só que esse tempo devocional, ele vai ser feito em forma de dinâmicas. Eu vou dar 3 dinâmicas para vocês aqui, e vocês podem fazer as 3, cada dia você escolhe uma, ou você pode fazer só uma que você gostar. Você vai definir o que você quer fazer e quais você quer fazer. Eu vou deixar 3 aqui como sugestão. Então, a resposta, o que eu vou fazer hoje na prática? Eu vou criar formas divertidas, criativas, para alimentar a minha amizade com Deus e, em contrapartida, alimentar a amizade da minha família com Deus. Então, você vai dirigir a sua família para caminhar com Deus. Amém? Sem cobrança, sem briga, sem voz de ficar cobrando, culpando, não. Você vai fazer de uma forma bem divertida os seus devocionais familiares. A partir de hoje, você vai mudar a sua estratégia para fazer os seus devocionais. Por exemplo, eu vou dar aqui para vocês 3 exemplos de dinâmicas. O que não impede de você pesquisar uma dinâmica que é de acordo com a sua realidade. Meire, essas dinâmicas aí não estão de acordo com a minha realidade, eu resolvi fazer outra. Ou, não, eu vou fazer essas aqui e vou ver os resultados, e eu vou anotar os resultados e vou passar esses resultados para a Meir. Hoje, eu peguei um resultado tão maravilhoso, eu postei lá e nós vamos conversar sobre esse resultado mais vezes, que eu fiquei muito maravilhoso. Gente, eu estou anotando os resultados de vocês e estou ficando impactada com o que o Senhor está fazendo. Muito maravilhoso. Então, vamos lá. Primeira dinâmica. A primeira dinâmica se chama o quarto secreto da família. Então, você vai, no lugar de ficar maratonando minisséries e doramas, você vai fazer o quarto secreto da família. Que jeito que é esse quarto secreto? Primeiro, qual o objetivo desse quarto secreto? É criar um espaço simbólico onde cada membro da família possa expressar os seus desejos de conhecer a Deus e compartilhar momentos de intimidade com Ele juntos. Os materiais que você vai precisar. Você vai precisar de uma caixa, que você pode decorar essa caixa, ou um baú decorado. Então, se tem um baú decorado, pega esse baú para isso. Se não tem, tem uma caixa, decora essa caixa, decora esse baú, do jeito que você fizer. Mas faça um bem bonito, decorado, com o que você conseguir decorar. Não se cobre, gente. Faça o que você é capaz de fazer, porque o que tem valor é aquilo que você faz. O que tem valor não é aquele chiquérrimo que o outro faz. O que tem valor dentro da sua casa, para a sua família, é o que você faz. Amém? Então, por exemplo, se a minha mãe escreve um bilhetinho para mim, eu vou valorizar muito mais se vem a letrinha dela, mesmo que seja letrinha assim tremidinha. Eu vou valorizar. E assim é a sua família, ele valoriza o que você faz. Creia nisso que eu estou te falando.
Então, os materiais que você vai precisar é a caixa decorada ou o baú, né? Que vai ser o quarto secreto, a gente vai chamar de quarto secreto. Você vai precisar de papéis coloridos, canetas, ou uma vela ou uma luz suave. Então, se você tiver vela, pode pôr a vela. Se você tiver uma luz assim bem suave, pode pôr a luz. Que jeito que você vai fazer? Primeiro, você vai apagar as luzes do cômodo que vocês estiverem fazendo. Reúne a família, aí você apaga as luzes daquele cômodo e deixa ou a vela acesa ou a luz bem suavezinha para ficar aquele ambiente assim bem calmo, tá bom? Aí você vai dizer: hoje nós vamos todos entrar simbolicamente no nosso quarto secreto com Deus. Vocês vão escrever no papel uma coisa que vocês querem entregar a Deus e uma que vocês querem que Ele dê para vocês. E aí cada um de vocês vão fazer um bilhetinho para Deus. Esse bilhetinho você vai escrever duas coisas, é o que você falou aqui, vai falar para eles. E você vai fazer também. Você vai escrever duas coisas, uma coisa que você quer entregar para Deus e uma coisa que você quer receber de Deus. Então, quando todo mundo faz o bilhetinho, quer desenhar no bilhetinho, quer recortar, quer colar, cada um vai fazer aquilo, tirar aquele tempo ali para escrever esse bilhetinho para Deus. Amém? E aí terminou de escrever, todo mundo terminou e vai pegar todos, vão dobrar esse papel e vão colocar esse papel no baú. E aí depois cada pessoa vai ter oportunidade de falar com o Senhor, de fazer uma oração em família juntos ali, orando sobre essas duas questões que essa pessoa colocou. Então, as duas, por exemplo, imagina que eu fiz. Então, eu vou orar ali junto com a família, uma oração simples, tranquila e rápida, entregando aquilo que eu falei com o Senhor ali no bilhetinho. Amém? Terminou esse momento de oração com a família, vocês vão em família ler Mateus 6,6 juntos e vão cantar uma música. Então, vocês vão ler um versículo juntos e vão cantar uma música. A música que vocês gostarem em família, uma música tranquila, uma música que traz um aconchego, porque tá aquela penumbra, aquele espaço bem gostoso, né? E aí você vai deixar essa caixa exposta e vai incentivar os membros da sua família a colocar novos papéis durante os dias que estão se passando. E aí, no final do mês, uma vez por mês, você vai pegar essa caixa e vai reunir a família e todos vão tirar, cada um tira um papelzinho e vai lendo. Por exemplo, lê o que eu escrevi, vai lendo, comentando e vai vendo, será que tem resposta de oração? E aí, se tem resposta de oração, vai todo mundo reconhecer que aquilo que aconteceu é uma resposta de oração. Quando uma pessoa é transformada na família, olha, eu queria entregar isso para Jesus e ele me ajudou a entregar, tá aqui. E aí vocês têm aquele tempo devocional com Deus, que é um tempo de edificação da família. Não vai precisar de você ficar cobrando, falando, dessa forma divertida que você pode fazer com eles. Pode reunir uma vez por semana e fazer essa caixa. Aí, quando terminar o mês, vocês vão se reunir ali, ver o que foi que cada um durante o mês colocou. Essa é uma sugestão. A outra sugestão se chama. Deixa eu pegar só uma caneta aqui. Aí. A outra se chama o jogo do Espírito Santo. O que é o jogo do Espírito Santo? O objetivo dessa dinâmica é descobrir como o Espírito Santo atua na vida da família de forma leve e participativa, despertando fé, comunhão e entrega. Então, você pode, por exemplo, fez o da caixa, do quarto secreto, essa semana, semana que vem eu vou fazer essa do jogo do Espírito Santo, que é assim, você vai precisar dos materiais, um balão por pessoa, pedaços de papel com frases como abra o coração e diga algo que você admira em Deus, ore por alguém aqui da família, compartilhe um milagre que já viveu,
Conte uma área da sua vida que quer entregar a Deus. Imite um personagem bíblico e outros que deve adivinhar. Fale o que Jesus significa para você com uma palavra. Então, você vai deixar frases de coisas que a pessoa tem que fazer, sobre a Bíblia, sobre a convivência da família, e você vai colocar um balão para cada pessoa, ou dois, de acordo com o que você quiser fazer. E como que você vai fazer? Você vai colocar papelzinhos dentro do balão. Cada papelzinho com essas coisinhas que você falou, atividade que ele pode fazer, você coloca um dentro de cada balão. Por exemplo, abra o coração e diga algo que você admira em Deus. Então, essa pessoa pegou aquele balão, arrebenta o balão, e tem aí, ela vai ter que falar algo que ela admira em Deus. Então, é uma atividade que você pode pegar essas aqui, pode escrever umas inspirada na sua família, de acordo com a sua família. Então, cada pessoa da roda vai escolher um balão, vai estourar um balão e vai cumprir essa missão que você colocou. E todos participaram com alegria e reverência, aquele tempo de descontração com a família, falando da palavra de Deus, falando sobre Deus, ensinando a sua família a pensar no Senhor, a ter amizade com Deus. E aí você vai finalizar com uma oração espontânea de entrega familiar ao Espírito Santo. Espírito de Deus, você vai falando. Amém? E a terceira dinâmica chama Caminho da Promessa. O objetivo é levar a família a fazer uma caminhada simbólica rumo à entrega total a Deus, passando por estações com desafios e bênçãos. Olha que legal. O material. Crie 5 estações com plaquinhas ou espaços na casa toda, até o quintal pode usar. Então, as plaquinhas vão escrever. Uma escrito gratidão. Fale 3 coisas pelas quais você agradece. A outra plaquinha, confissão. Fale algo que quer mudar com a ajuda de Deus. A outra, louvor. Cante um refrão juntos. A outra, promessa. Cada um diz uma promessa bíblica que conhece. 5, entrega. Faça uma oração curta entregando a vida a Deus. Como fazer? Formem uma fila e passem por cada estação, um de cada vez ou em grupo. Então, vocês vão passar por essas estações e vão cumprindo a missão que está em cada estação. Ao final, todos dão as mãos e oram. Senhor, nossa casa é tua, somos teus, habita em nós. E aí o versículo para fechar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, de Josué 24:15. Então é um tempo de louvor a Deus e que vocês, família, juntos vão adorar. Família que adora unida, você pode colocar esse cartaz. Ó. Família que adora unida, permanece firme no propósito. Deus se alegra quando encontra um altar montado dentro do lar. Então, você pode colocar essa placa no final da estação. Ó. Família que adora unida, permanece firme no propósito. Deus se alegra quando encontra um altar montado dentro do lar. Amém? E olha que lindo, você pode fazer devocional em família, praticar a intimidade, a amizade com Deus, com a sua família. Amém? E o nosso agradecimento, agora a gente passa para o agradecimento, pula uma linha, agradecimento. O nosso agradecimento de hoje é assim. Hoje você que tem fielmente dedicado tempo, constância, sinceridade, perseverança, coragem e amor a Deus, você tem sido imerso na palavra. Você tem sido alimentado todos os dias pelo Espírito Santo. Você tem vencido batalhas. Você tem transposto obstáculos. Por exemplo, medo, você tem superado medo. Você tem superado a perseguição. Você tem superado confrontos, dores. Você tem superado sono. Você tem superado desânimo. Então, hoje eu quero que você agradeça a Deus pelo que você tem recebido dele. Mas seja específico. O que você tem recebido de Deus nesse tempo do propósito? Agradeça a ele de forma específica. Vai falando, escreve para que aquilo entre dentro de você.
Por quê? Porque Ele é digno. E aí você vai tirar um tempo para agradecer e para adorá-lo. E aí você terminou o seu dia de propósito. Amém? Glórias a Deus. Terminou tudo, marca o seu X, completou. Glórias ao Senhor, aleluia. Eu quero orar por você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, obrigada por esse dia juntos, Senhor. Obrigada por esse propósito. Obrigada por essas dinâmicas. Obrigada por essa lista de gratidão. Senhor, obrigada pelos meus amigos, os meus amigos que o Senhor tem me dado. Aqueles amigos sinceros, aqueles companheiros de batalha. Senhor, nós somos teus amigos. Obrigada porque o Senhor também é o nosso amigo. E é a amizade do Senhor com o Senhor que faz com que nós, cada um, sejamos amigos também uns dos outros. É o amor ao Senhor que faz com que nós também amemos uns aos outros. Pai querido, muito obrigado por aqueles guerreiros fortes, corajosos e destemidos que o Senhor trouxe até aqui no dia de hoje, até agora, nesse áudio, Pai. Hoje eu peço que o Senhor traga uma bênção especial para cada um deles. Que eles possam sentir a amizade que eles estão alimentando para contigo. E que eles possam sentir como o Senhor tem se agradado disso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha levantá-los, fortalecê-los e incentivá-los dia a dia, como o Senhor tão lindamente está fazendo. Continua, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu os entrego diante de Ti. Eu peço que o Senhor venha cobri-los com o sangue do Senhor. Coloca a Tua chancela em cada um deles, Pai. Repreende o inimigo com toda a artimanha dele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus e até amanhã, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus.